Bom dia, boa tarde a todos. Na disciplina de manejo de solo, nós vamos falar sobre eventos climáticos extremos nessa aula, né? E, e então eu queria falar um pouquinho para você sobre um evento climático que aconteceu no Rio Grande do Sul e falar um pouquinho de erosão também. Deixa eu botar aqui na forma de apresentação. Tá aí. Então, vou pular umas coisas. Em 1944, né, foi que o homem entendeu melhor o processo erosivo, né, que é um processo de desagregação e transporte de partículas de solo pelos agentes erosivos. Então, graças na década de 40, né, a fotografia se conseguiu entender melhor esse momento em que uma gota de chuva ela colide com a superfície de um solo descoberto e provoca, é, os americanos chamam isso aqui de splash, e foi traduzido para o português por erosão de salpico. Mas, de fato, essa gota de chuva aqui, ela contém uma energia cinética, e essa energia cinética ela colide contra o solo e provoca uma desagregação do solo. Este solo, dependendo do diâmetro da gota, da altura da nuvem, esse solo pode ser lançado até meio metro de altura. Por força da gravidade, ele volta para a superfície e as próximas gotas de chuva, elas acabam ocasionando um selamento superficial e aí a água começa a escoar, e é o que nós temos nesse momento no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa aula, né? Exatamente para a gente pensar um pouquinho na erosão, né? Que além das perdas das culturas que nós temos, arroz, soja, as perdas de erosão serão terríveis também, né? E, aliás, assim, o deslizamento de terra, tudo isso, né? É um processo erosivo. Então, o processo erosivo, ele começa com esse tipo de erosão que ele chamou aqui de raindrop, que seria a erosão do splash, a erosão de desalojamento de partículas de solo da sua massa, né? Depois nós temos a formação da erosão como uma lâmina que uniforme de solo, aí a formação dos sulcos, a formação da vossoroca e a formação de um canal de erosão. Então, nós estamos tendo todos esses tipos de erosão, especialmente essa erosão aqui de canal, né? Neste evento climático que nós estamos tendo, no qual tem algumas cidades que em 3 dias, 2 dias, registraram 700 milímetros de chuva, e esse é um volume extraordinário que provoca esse tipo de evento. A erosão laminar é aquela que remove uma camada uniforme de solo, é o princípio do processo erosivo, e isso está muito associado ao solo descoberto, né? Então, quando nós temos o solo descoberto, é fácil a gente imaginar que o impacto da gota da chuva vai ocasionar uma modificação dessa superfície e vai ocorrer o processo erosivo. Então, o, os estudos de erosão nos indicam que de 70 a 90% da erosão ocorre no momento do impacto da gota da chuva. Então, todas as
práticas conservacionistas, elas deveriam ser no sentido de proteger o solo com uma cobertura. Essa cobertura ela pode ser resíduos vegetais ou o próprio dossel das plantas ou a associação de resíduos vegetais com o dossel das plantas. E aí, aqui fotos de Dirceu Gassi, ele gostava muito de tirar fotos, né? E, então, ele estudando aqui o processo erosivo. Voltando aqui um pouco a essa imagem, né? Como que se dá essa formação deste impacto da gota da chuva? De fato, começa a chover e forma uma lâmina de água, uma lâmina muito fina, recobrindo o solo. E a posterior ocorre o impacto da gota da chuva. E aqui que vocês estão vendo aqui são partículas de solo, né? Que estão sendo lançadas. E até nós chegarmos numa situação como essa, que nós temos um volume absurdo de água escoando pelas nossas lavouras, e esta água aqui, então, embaixo dela nós já temos um selamento superficial, e a água, a capacidade de filtração de água no solo é bastante diminuída, e nós temos um volume de solo de água escoando muito grande, né? E que ocasiona o transporte de camadas inteiras de solo. Aqui nós temos um transporte de aproximadamente entre 5 e 10 centímetros de solo, que foi completamente removido. Esse selamento superficial, vocês podem observar aqui, ó, o que aconteceu aqui? Os impactos da gota da chuva desalojaram as partículas superficiais, por força de gravidade, elas voltaram para a superfície e as próximas gotas de chuva ocasionam esse selamento. Esse selamento ele interrompe ou reduz bastante a infiltração, reduz as trocas gasosas e, portanto, as próximas chuvas vão infiltrar pouco e escorrer muito. E, além que, para a planta já resulta num estresse adicional, né, no processo de emergência, porque ela vai ter que ter força suficiente para romper esta camada aqui, que está compactada. Agora, o solo descoberto, então, ele sofre mais com a ação da erosão e camadas de solo são transportadas, e aí nós temos a erosão em sulco. E esta erosão em sulco, então, quando o Brasil praticou muito preparo convencional, ela, ela ocasionou sérios problemas para nós. Na tentativa de controlar a erosão, se fez terraços, estruturas mecânicas de contenção, mas essas estruturas mecânicas, elas também não conseguiram resistir, né, à força da água de precipitações tão elevadas. E aqui nós observamos que o uso de grade, né, provocou uma camada adensada aí nos 12 a 17 centímetros, e a água infiltrou rapidamente na camada superficial, encontrou essa camada de baixa infiltração e simplesmente escoou. Escoou, levando essa camada que estava mais solta de sol. Então, a escarificação induz a isso, né? Isso aqui é no Paraguai, é uma imagem que é muito emblemática para todos nós, né? Um solo que teria aí 3, 4 metros de água para ser armazenada, mas nós temos um escoamento de água na superfície e esta água não está infiltrando, né, na velocidade que nós gostaríamos, e nós estamos perdendo, muito, né? Evidentemente que aqui é solo, é nutrientes,
Hoje a gente estuda bastante matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, que é perdido, mas pode estar perdendo aqui uma calagem que foi feita em superfície. E então são muitos sedimentos agrícolas. Também nós temos poluentes, né? Alguns agroquímicos que são levados para fora desta área agrícola. E os impactos, então, são muito grandes para a sociedade e para o agricultor, né, que tem a parte mais fértil dos seus solos sendo transportada. Então, esse processo, né, a água sempre procura caminhos, né, caminhos preferenciais, fluxos preferenciais, e nesses fluxos se acumula um volume de água grande e, com isso, nós temos o transporte de camadas inteiras de solo. É interessante que tem uns estudos da URGS, da época que eu andava por lá, já muito tempo atrás, mas mesmo os resíduos vegetais, o pessoal chama isso de ponto de falha dos resíduos. Quanto mais leve o resíduo, mais fácil é ele ser transportado. Quanto mais grosseiro o resíduo, mais difícil. Então, se a gente comparasse, por exemplo, um resíduo de milho e de soja, é muito mais fácil transportar um resíduo de soja do que um resíduo de milho. E aí, como eu falei para vocês, as próprias estruturas, como os terraços, né, elas acabam cedendo, né, a esse processo erosivo tão intenso. Aqui nós temos um processo de sedimentação e a gente vê que as partículas mais finas e reativas são as que mais são transportadas. Então, isso seria principalmente a questão da argila e matéria orgânica. E aí, esse processo erosivo, né, vai ocasionando, então, essa remoção de uma fração muito importante de solo. E aí nós temos aqui uma imagem no Paraguai, né, de um processo erosivo severo, e que vocês podem ver que essa lavoura, infelizmente mantida descoberta, né, ela teve grande parte do seu solo, aliás, um solo maravilhoso, uma terra roxa estruturada, aí, um latossolo roxo, latossolo vermelho escuro, né, sendo arrastado pela força da erosão. E aí nós temos algumas erosões aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região da fronteira, né, fronteira oeste. Nós temos Alegrete, São Vicente, Manuel Viana, são regiões que sofrem muito com o processo erosivo, e como são solos de estrutura frágil, o processo de erosão ele se intensifica. Então, vocês vejam aqui que, na verdade, se perdeu aqui metros cúbicos e metros cúbicos de solo, né? No Paraná, nós temos a região do Arenito Kaiowá, e esta aqui talvez seja uma das maiores vossorotas que nós temos no Brasil. Uma vossorota que tem muitos metros de altura, com uma extensão bastante grande. Vocês vejam pelo tamanho das casas que a extensão ela é gigantesca. E quando a erosão atinge uma proporção dessas, realmente é de difícil contenção. Isso aqui é aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em arenitos. Os arenitos são muito suscetíveis, né, ao processo erosivo. E nós temos, então, o que a gente chama de morros testemunha, né, que nos dão uma ideia da dimensão de remoção de solo que ocorreu nessa região. Eu brinco um pouco com os amigos colorados aí, mas o maior
processo erosivo que nós tivemos foi em 1978, né? Quando esse time aqui do Inter foi formado. Esse time aqui tinha o Falcão, né? Entre outros. Tinha o Valdomiro, o Príncipe Jajá, o Batista, o Luiz Fernando. Esse time aqui foi a base, né? Então, um time, vários jogadores da base do Inter, que no ano seguinte ganharam o maior título do Inter aí, que é o campeão brasileiro invicto, né? E o Falcão escreveu um livro aí sobre isso, com o título Time que Nunca Perdeu. Então, para os colorados, isso aqui é 1978, e em 1978 nós tivemos a maior erosão registrada até hoje. Então, em 1978, nós tivemos 20 dias em novembro de precipitações. Seria interessante comparar as precipitações que nós tivemos este ano com a de 1978, né? Mas em 1978, a área agrícola do estado, então, ela estava preparada para a semeadura e nós tivemos 20 dias de chuvas torrenciais. E a URGS, então, fez um trabalho bonito, né? Na época, em 1978, o Rio Grande do Sul cultivava 3,7 milhões de hectares de soja. Hoje, nós cultivamos alguma coisa em torno de 5,2. E na época, em 1978, em novembro, nós perdemos 192 mil hectares, perderam 10 centímetros de solo, né? E as regiões aqui que tiveram essa grande perda, né, se destaca aí Erechim, Santo Ângelo, Passo Fundo, Cruz Alta, e aí foram perdas de sementes, que a soja tinha sido semeada recentemente, de calcário, de fósforo, de potássio, de nitrogênio, com perdas extraordinárias. Então, esse é o evento de maior erosão registrado até então no Rio Grande do Sul. E a URGS, então, um trabalho histórico aí dos professores Jean-Luc Scopel e Minichuk, o qual eu tive o prazer de ser orientado por ele, né? Eles estimaram, então, que essa perda correspondeu a 33 milhões de dólares, foi o prejuízo do Estado. Agora, você imagina qual é o prejuízo desse evento climático que nós estamos tendo, né? Em perda de produtividade, de solo, de adubações, de máquinas agrícolas. É realmente, assim, uma tragédia, né? Horrível, né? Praticamente em cima da nossa colheita. E só que nesta época aqui se mediu essas perdas de solo, né? Se estimaram. E para a gente ter uma ideia, assim, né? Isso aqui foi 78, 4 anos depois, né? Se analisou lá um trabalho na barragem do Passo Real, no Rio Jacuí. Nós tínhamos 1,6 quilos de solo agrícola por metro cúbico de água, uma barragem com capacidade de 3,7 bilhões de metros cúbicos, e o que nos indicava que nós teríamos 6 milhões de toneladas de solo em suspensão, e para retirar esse solo nós precisávamos aí de alguma coisa em torno de 200 mil caminhões que perfazeriam para-choque no para-choque 4 mil quilômetros, que é a distância entre Porto Alegre e Belém do Pará. Então, essa é a dimensão, né, assim, do impacto que a erosão pode ocasionar em um processo de degradação do solo. Então, um dos primeiros experimentos, ou o primeiro experimento, quando eu entrei na universidade,
eu decidi colocar esses experimentos de perda de solo, sabe? Ali na área do galpão, recentemente ele foi descontinuado, então eu implantei esse experimento, depois o professor Elton continuou esse experimento, e depois o professor Jean, até que parou. Mas durante 15 anos, eu conduzi esse experimento aí, né? E essa aqui são as parcelas que a gente mantinha descoberto. Então, essa parcela, o ano inteiro, é mantida descoberta. E isso é um padrão de estudo de erosão, né? Que é para estudar numa determinada região qual é a, a erosão que ocorre em função da precipitação, do tipo de solo, e se procura colocar numa declividade aí em torno de uma declividade que seja uma declividade agrícola, né? 4 a 7 centímetros, 4 a 7% de declividade. E nós perdemos em 15 anos 40% do estoque de matéria orgânica e 1 centímetro de solo por ano. Então, em 15 anos, nós perdemos uma camada de 15 centímetros. Aqui está um processo erosivo após uma chuva, né? Passavam uns dias aqui, a gente dava uma escarificada manual mesmo nessa área e deixávamos sempre o solo descoberto, né? E um trabalho semelhante foi conduzido pela Embrapa nesta época aí para ter uma noção, né? E deixa eu ver se eu retiro isso daqui da. Eu queria tirar aquilo ali, estou piorando. Deixa eu voltar ali. Bom, essa tela pequena está aparecendo para vocês, não? Sim. Sim? Não, Não? Tá. eu enxergo a apresentação só, A professor. apresentação, ó. É que para mim aqui está aparecendo duas, mas tudo bem. Se vocês estão enxergando a apresentação, que é o que me importa. Então, a erosão foi estimada, né, em 24 toneladas de solo por hectare ano, e a produtividade agrícola nessa época era de 2,3 toneladas hectare ano. E com isso, para cada 1 tonelada de grão perdida, nós estamos perdendo 10 toneladas de grão, 10 toneladas de solo. Então, uma agricultura altamente insustentável. E para quem não é acostumado com esses experimentos de perda de solo, né, eu trabalhei vários anos com isso, né? Eu fiz um mestrado em perda de solo. Isso aqui são parcelas padrões, né, que é no sentido da declividade, como vocês estão vendo aqui. Essas parcelas aqui é a parcela de solo descoberto. Então, nós utilizamos calhas delimitadoras. É conhecido esse tamanho de parcela, aliás, ele é recomendado assim. Todo o solo e toda a água que é escoada aqui, ela é coletada nessas caixas e após a chuva, a gente tem que vir aqui fazer a avaliação da quantidade de água e da quantidade de solo que foi perdido. Eventos extremos acabam transbordando, né? Aqui, pelo jeito, tinha uma estação pluviômetro, né? E aí começou a se entender que a cobertura do solo realmente tinha um potencial grande de reduzir esse processo erosivo, né? E com pastagens ainda, esse processo erosivo seria menor ainda, né? Então, o ciclo da erosão, a gente pode dizer que começa com o solo descoberto, né? Aí isso favorece a ocorrência da erosão, que transporta a matéria orgânica, como a gente viu, perde a qualidade, diminui a produtividade do solo, diminui o aporte de fitomassa, a gente vai ter mais solo descoberto consequentemente, esse processo erosivo vai agravando.
Mas no bojo desse processo, nós temos a perda da estrutura, diminuição da infiltração de água, decréscimo da fertilidade, diminuição da ciclagem de nutrientes, diminuição da atividade biológica, maior dependência de agroquímicos, agravamento da erosão, diminuição da capacidade de armazenagem de água do solo e, finalmente, diminuição da capacidade produtiva. Então, de fato, as consequências é impossível você ter uma agricultura avançada com alta taxa de erosão. E esses sedimentos, então, eles chegam aos cursos d'água, aqui na região de Entre Juiz, né, e Juí, aquela região ali. E, bom, esse é um pouco aí, vou parar aqui de compartilhar. Esse é um pouco do histórico de erosão, né? E, e assim, ele é muito grave, né? E, e ainda hoje nós temos uma taxa de erosão que ela ainda merece a nossa atenção, a nossa agricultura, e mais recentemente, com a intensificação dos eventos extremos, né? Nós estamos aí, temos que adaptar a agricultura para conviver com períodos de déficit hídrico e também com períodos de precipitação extrema. Então, agora que nós estamos enfrentando essa enchente aqui no Rio Grande do Sul, o próprio presidente da República ele manifestou que há 2 anos atrás nós já tínhamos sofrido, né, com esse evento, ainda estava chegando o auxílio daquele último evento e a gente já enfrentou um novo evento. E isso tem um custo muito grande para a sociedade, para os agricultores, para as pessoas, e realmente é o dilema que nós estamos vivendo, que vocês vão viver, né? Que é a adaptação, e a Marina Silva até que usou essa expressão, né? Gestão de risco. Então, cada vez mais essa questão da gestão de risco, ela é algo que nos preocupa muito, né? Então, a gente, né, eu sempre, por força do meu trabalho, assim, por trabalhar com erosão, sempre fui muito atento a isso. Então, a gente ficava preocupado quando escutava que o litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, aquela o pessoal chama Costa Verde lá, chegava final de ano, sempre tinha essas chuvas muito pesadas, deslizamentos, né? E nós aqui no Sul, a gente pouco tinha notícia disso, né? E agora nós estamos vivendo isso com uma frequência assim, né, fora do normal, né? Então, realmente, isso tudo acho que preocupa muito, né? Do ponto de vista de que a gente tem que, de alguma forma, todos os setores, né? Tem que se adaptar de alguma forma a essas condições extremas e nós que a gente diz que a agricultura é uma indústria de céu aberto, né? Pelo menos uma parte dela né? Uma grande parte, e ela está muito vulnerável, suscetível a tanto a déficits hídricos extremos como precipitações extremas, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Para completar, eu mostrei para vocês que o evento erosivo de maior intensidade ocorreu em 1978, não tanto porque as condições climáticas foram extremamente severas, elas o foram, mas a questão é que o nosso solo estava completamente descoberto, né? E, portanto, suscetível à erosão. Agora, eu quero mostrar para vocês no mundo, né? Um pouco da história no mundo de um processo erosivo.
Então, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Me confirmem que está compartilhado, ok? Ok, professor. É. Uhum. Então, isso aqui é uma aula do professor Jim, né? Ele preparou isso aqui para uma aula segundo grau do high school, né? E ele fala sobre a tragédia americana do Dust Bowl. E, e o Dust Bowl foi um fenômeno que ocorreu na agricultura americana que coincidiu com a quebra da Bolsa de Valores, né, o crash, e os agricultores sofreram um processo erosivo, só que não foi hídrico, foi eólico, e muitos agricultores quebraram, né? Literalmente, assim, grande parte dos agricultores americanos quebraram no Dust Bowl, e a preocupação, então, da administração era reassentamento dessas pessoas, o resgate a vítimas e recuperar as propriedades, né, agrícolas, né? Muito semelhante ao que a gente está vivendo, vai viver, né, nos próximos momentos aí, né? Essa região da quarta colônia nossa aqui, tremendamente atingida. Estava escutando aí o prefeito de Agudo, dizendo que o município está arrasado, né? E assim nós vamos ter muitos municípios do interior do Rio Grande do Sul que vão estar sem comunicação, com as lavouras totalmente destruídas, os estabelecimentos agrícolas, as casas, né? Realmente muito difícil. Mas o Dust Bowl, a conclusão que os pesquisadores chegaram é que não houve uma única causa para o grande desastre ambiental, o maior desastre ambiental da história, dos Estados Unidos. Na verdade, foram eventos conectados, né? Então, nós tivemos uma série de eventos que, conectados, acabaram resultando na maior desastre ambiental. E o que eu tentei mostrar para vocês, fazendo esse paralelo assim rápido, né, que a grande erosão que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1978, ela foi muito associada a que o solo estava totalmente desnudo e sendo preparado para a soja, né? Então nós tínhamos aí quase 4 milhões de hectares de área extremamente gradeada, solo descoberto, e ocorreu 20 dias de chuva torrencial. Então, nós vamos ver o que aconteceu com os Estados Unidos. Então, as grandes planícies, elas sempre tiveram ciclos de seca. E esses ciclos de seca, elas refletiam, inclusive, na própria vegetação das grandes planícies, né? Que é um tipo de gramínea com um sistema radicular muito bem desenvolvido, né? Que inclui a grama ou a gramínea para búfalo, né? Que ela tem uma alta resistência a períodos secos. Então, se a gente for olhar aqui essa planta, né? Que é uma vegetação nativa lá da região das grandes planícies americanas, né? Nós vemos que as folhas, elas são lanceoladas, são folhas estreitas, que é exatamente para não ter muita área superficial para perder a umidade, né? E o sistema radicular muito bem desenvolvido. Então, é uma forma de adaptação aos ciclos. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade do Kansas, e o Kansas tem esse tipo de vegetação aqui, né? Então, é um tipo de vegetação bastante comum lá nos Estados Unidos, né?
E, e nós temos, então, a questão da chegada dos colonizadores, né? Então, essa história da colonização das áreas agrícolas americanas é uma história muito bonita, né? E também uma história de muito desafio e sofrimento, porque nós tínhamos as áreas do litoral, tanto da costa leste, representada por Nova York, como a costa oeste, representada pela Califórnia, e os colonizadores, então, eles foram atraídos, né, para colonizarem a região central dos Estados Unidos, em busca de áreas agrícolas e alguns em busca de ouro. E o interessante aqui, né, como é que se dava essa colonização, né, que você tem um casal, a criança, mais né, um outro que viajou junto, e eles levavam seus mantimentos nessas carroças, né, e ao sair do litoral em direção à região central, eles tinham que atravessar uma grande área e se estabelecer antes do inverno, porque se o inverno os apanhasse em deslocamento ou mesmo que eles não conseguiam construir um abrigo, era a causa de muitas mortes, né, de famílias inteiras. Então, existem monumentos, né, sobre isso. Então, ah, o trigo era a cultura principal dos fazendeiros, especialmente quando estourou a Primeira Guerra Mundial na Europa em 1914. A demanda por grãos foi muito alta e os preços explodiram. De menos de $1 o bushel para $2 ao bushel em 1917. Então, quer dizer que a demanda de grãos provocou uma elevação muito grande, né, do preço do trigo, que dobrou o seu valor. E com isso, né, com a, assim, a vontade de aumentar as áreas agrícolas, se começou todo o processo de conversão de pastagens em áreas agrícolas e, e claro, né, o mercado estava convidativo e os agricultores compraram tratores, compraram arados de disco, colhedoras e então, a partir daí, né, se começou a cultivar a região central dos Estados Unidos, uma evolução muito grande. Aqui, no caso, os arados da John Deere merece destaque histórico, né? E o solo, então, foi mantido descoberto, uma grande extensão de área. Então, apenas para dar alguns detalhes, né? Em 1879, a tração era animal e a capacidade, né, de cultivo era essa. Em 1899, já começa ah, uma espécie de mecanização na agricultura e a capacidade de cultivo passa a essa. E em 1929, né? Então, aí nós já tínhamos a mecanização agrícola implantada e a capacidade de cultivo, ela simplesmente foi multiplicada aqui por 12 vezes. Então, as áreas se tornaram grandes cultivos de trigo, né? E milhões de acres foram convertidos de planícies com gramíneas para lavoura. E em 1930 foi um ano seco, mas
mas a maioria dos agricultores conseguiu ter uma boa colheita de trigo. Em 1931, o trigo foi considerada a cultura, né, que alcançou 12 milhões de bushel de trigo. E estava tudo indo muito bem, né? O trigo estava O trigo, a grande produção de trigo forçou, né, uma queda, uma queda no preço, né? Então, isso aí ocorreu de 1930 para 1931 e o preço, então, caiu muito, né? E muitos agricultores, então, eles quebraram em 31 e outros abandonaram as suas lavouras. Então, quer dizer, houve uma grande expansão da área de cultivo de trigo e o mercado depois se retraiu. Com preços baixos, dinheiro escasso e a seca ocorrendo em mais da metade dos Estados Unidos, foram vários fatores, né, que agravaram o efeito do vento para criar o grande desastre nas planícies. Todo o vento era destrutivo e o vento soprava todos os dias, acre após acre, e as culturas foram turn out, foram arrancadas de suas raízes, né, e carregadas para longe. Então, isso está escrito lá no museu do Dust Bowl, né? E aqui nós podemos ver que o volume de areia que foi transportado era muito grande, né? E recobriu todos os campos. E, claro, como ele diz que eram muitos fatores, então os agricultores já vinham uma safra com preços que não pagavam as contas, né? Ainda nós tínhamos uma grande lotação de animais também, né? Então, muitos agricultores pararam de cultivar suas terras e mudaram para o cultivo de gado, o qual, o qual demandava grande quantidade de terra para ser alimentado. Então, aqui nós temos a rebanho em 1870, em 1920, 1935. Então, a seca começou em 1930, 31. Em 1932, o vento praticamente destruiu as principais culturas. E em 1933, eles disseram que tiveram 100 dias de vento com o solo sendo transportado. 1934 foi considerado o ano do desastre, né? Mas os ventos, então, carregaram o solo da região central para Nova York e além. 1935 foi o ano mais severo, né? E 14 de abril de 1935, uma grande tempestade, né, de vento e sol atingiu a capital de Washington. E esse dia foi chamado do Black Sunday. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que o Black Sunday, o domingo negro, né, foi assim chamado, domingo escuro, porque não se conseguia ver a luz do dia. E 1935, então, ficou marcado na história americana, né, dia 14 de abril, como o dia da conservação do solo, como a gente vai ver. Então, um grande evento de erosão, ele provocou essa situação. E aqui nós temos algumas dos relatos da época, né?
vocês imaginam essa quantidade de solo sendo transportada, né? E em Oklahoma, olha só uma imagem da massa de solo que estava sendo transportada pelo vento. E esse aqui é a tempestade, né, do dust, de poeira, às 12 horas, ao meio-dia, na cidade de Dodge City, no Kansas, 10 de abril de 1935. Simplesmente não se sabia o que estava acontecendo, né? Muitas pessoas acreditavam que era o fim do mundo. Devagarinho, né, as coisas começaram a mudar, a cultura do trigo, então, começou a ter o seu declínio. 1936, as temperaturas quebraram recordes, então chegaram aos 120 graus Fahrenheit, né? Temperaturas acima de 50 graus centígrados. Aí. 1937 foi outro ano sem precedentes na história da, das tempestades, e os fazendeiros, então, começaram a se deslocar, né, vendendo suas propriedades. E, e aí também teve, em 1938, uma mistura de erosão eólica e depois neve. Então, isso foi muito marcante na história dos Estados Unidos. Aqui vocês podem observar essa foto, todas as pessoas estão de máscara, provavelmente num culto religioso. Ah, e, e o vento, né, fez com que todas as pessoas se sentissem deprimidas, né? E, e houve um grande impacto na vida das pessoas, seja na manutenção da casa, para conduzir um pequeno negócio, para ir para a escola, para ir para a igreja, né? Então, esse aqui era o aspecto que as fazendas ficaram, né? Deve-se dizer também que houve avisos para as pessoas abandonarem suas áreas agrícolas. As pessoas ficaram com medo de serem roubadas e preferiram permanecer cuidando das suas áreas, e muitas pessoas morreram no campo. Há exemplo do que está acontecendo agora com essa cheia, né? Muitas pessoas não querem sair de perto das suas propriedades e acabam ilhadas, e infelizmente algumas acabam perdendo a vida. Então, as pessoas então tentavam se adaptar, né, a essa situação. Muitos abandonaram suas casas, sua história e foram para a Califórnia de volta, né, buscando uma oportunidade para trabalho. E aí a gente vê que começou a faltar mão de obra no campo, né? Aqui, por exemplo, era um anúncio que estava procurando 5.000 famílias, né? E que eles tinham 240 mil acres de algodão e não tinham pessoas para trabalhar, né? E então muitos dos imigrantes fugiram, né? Voltaram daquele ciclo inicial. Eles voltaram e isso gerou muitos filmes, muitas músicas também. Se vocês colocarem aí Black Sunday, é, na turma da agronomia até eu coloquei, tem um rockzinho aí bem interessante, né? E tem um filme também sobre isso, né? E 4 anos depois, a chuva abundante retornou e, e aí a recuperação, né,
ocorreu e teve a Segunda Guerra Mundial, né? E, mas após 1930, os Estados Unidos decidiu que seria o país que mais investe em conservação do solo. Então, aqui nós estamos vendo uma fazenda, né, em que a gente vê que não tem mais aquela situação de você ter sempre o solo descoberto. Agora você tem um solo vegetado, solo polido, rotação de culturas. Então, o Dust Bowl chamou a atenção da necessidade de cuidar da terra. Isso está escrito no museu lá. Talvez a principal e mais valiosa lição aprendida com o desastre do Dust Bowl foi a necessidade de cuidar da terra. E surgiu, então, o Serviço de Conservação do Solo, esse serviço, então, começou todo um trabalho, né, de divulgação de práticas de conservação do solo, como o terraceamento, a semeadura em contorno, preparos conservacionistas e a reintrodução dos quebra-ventos. E aí nós tivemos uma mudança muito grande na agricultura americana, com os quebra-ventos, para evitar que o vento adquirisse velocidade, com a semeadura em contorno, né? E, e a pergunta que surge aí, isso poderá acontecer novamente, né? Então, essa é a preocupação, né, que mostrando que quando o homem faz monocultivos, né, ele, de certa forma, nega o que aconteceu, né, nos Estados Unidos. E aqui tem uma série de fontes, né, sobre essa história do Dust Bowl. Eu pedi para os seminários de um dos meus estudantes, inclusive hoje de manhã eu estava com ele, ele está trabalhando em uma empresa hoje de cálcio, poli, e ele preparou esse seminário aqui que poderá servir de inspiração para vocês, né? Deixa eu ver se já está na forma de apresentação. Está na forma de apresentação, né? Sim? Eu acho que sim, professor. Tá bom. Então, esse seminário aqui foi Não, não, destinado. não tá, tem que, Eu tem, tenho que é, fazer. eu acho que é nesse canto ali que o senhor tem que botar para tela cheia, que aí aparece toda, Deixa eu ver onde é que está. isso, no canto à direita, isso aí, para baixo, hein, mais abaixo, o próximo abaixo, daquele que o senhor tava, o cursor. Ah, estou meio perdido aqui na poeira e na fumaça. Eu tinha que. Vou parar, compartilhar e achar de novo ele. Aqui é que ele é um PDF. Eu acho que. Como é que faz o PDF ficar? Bom, vocês estão vendo, né? Sim? Sim, Tá. Poderia ter uma outra forma mais inteligente, mas vamos lá. O Dust Bowl, a erosão eólica na década de 30 nos Estados Unidos. Vamos ver. Então, como eu falei para vocês, em 1840 começou a expansão para o oeste, né? Abraham Lincoln fez a lei da propriedade rural e era dado para quem se deslocasse aqui para o meio oeste, que é corresponde ao nosso cerrado brasileiro aí, né? O meio oeste é a grande área agrícola dos Estados Unidos e se dava na época 64 hectares. Em 1909, os 64 hectares passaram para 129. Já começou a ficar atrativo, né? Já dava para nós ir para lá, ganhava 129 hectares. E em 1910 já tinha 40 milhões de hectares de terra já estava ocupada, né? Então, essa região aqui dos Grandes Lagos, né?
É essa região aqui, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, então, essa região aqui, né? Aqui é o Kansas, onde eu morei. Muito bem. Então, aqui era uma feira agrícola, assim, todo mundo estava animado. De 1900 a 1920, as chuvas eram acima da média. Essa região nos Estados Unidos não chove muito. Eu devo dizer para vocês que a precipitação deles anual é em torno de 600 a 800 milímetros. Nos melhores estados, chove 900 milímetros. E o estado sempre é meio dividido, assim, tem a parte leste que chove mais e a parte oeste que chove menos. Então, aqui a agricultura de 1900 a 1920 ia muito bem. Aí é, havia uma teoria aí, que não sei se isso é verdade, mas que se acreditava que se arasse as terras, as chuvas viriam atrás do arado. Tinha que ter um pouco de fé aí nisso aí, né? Na época, o arado era tração animal, e aqui surgiu o arado da John Deere, né? Depois, logo, ele foi mecanizado, né? E então aí, avançou muito a mecanização, motor a vapor. Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente lá nos Estados Unidos um trator a vapor ainda que ainda funciona. E em 1919, né, 30 mil hectares de pastagens, 30 milhões de hectares de pastagens foram substituídos por plantações de trigo. Então, aqui foi, uma grande marca. E aí nós tivemos a crise de 29, né? Então, o preço do trigo ele alcançou uma máxima em 20, depois ele declinou, né? Até nós chegarmos ao, a, ao Black Tuesday, que foi a quebra da bolsa em 29, e aí nós tivemos o menor valor do preço do trigo em 32, né? E aqui aparece que muitas pessoas perderam, né, seus empregos e que procura um emprego decente. Sou um homem de família, idade 44 anos. E aqui também. Então, as pessoas, com a quebra da bolsa, né? Então, um pouquinho do regime de umidade nos Estados Unidos, né? Então, esse aqui, nós temos uma região que ela é bastante seca, que é essa região mais da costa oeste dos Estados Unidos. Então, nós temos 500 milímetros de chuva por ano, né? E esta aqui que é a região mais úmida dos Estados Unidos, mesmo assim, precipitações abaixo de 1.000 milímetros por ano, né? Então, as condições para que ocorra a erosão eólica, né? Ventos fortes, poucas chuvas, regiões planas e sem vegetação. Então, essas são condições, né? E isso aconteceu nos Estados Unidos. E aqui nós temos algumas imagens de satélites que assustam a gente, né? Com a quantidade de vento que começou a erodir o solo, né? 14 eventos de tempestade, né? E estimou-se que se perdeu aí, 450, vamos ver o que diz, eu acho que eu não consigo deslocar, mas se perdeu uma grande quantidade, né? Então, nós tivemos muitas tempestades locais. Essas tempestades, elas tinham vários metros de altura, né? Recobriam toda a vegetação e isso ia tornando, soterrando, né? Tudo que era verde. Isso aqui era no Texas, Oklahoma, Nebraska e Colorado, e aqui ia crianças indo para a escola, né? Então, há muitas doenças respiratórias, alergias. Então, aqui nós temos essa região aqui como eu falei para vocês,
Eu morei aqui no Kansas. Aqui nós estamos entre o Kansas e o Colorado e Oklahoma, né? Aqui foi um epicentro, dessas tempestades. Hoje essa área aqui está cravada de pivô, né? Mas não se imaginava que depois daquela destruição ia se ter a região recuperando e sendo muito próximo. Então, temperaturas acima dos 37 graus, ventos acima de 130 quilômetros por hora. Houve a parte aqui é gozada. Houve uma explosão de insetos e animais. Então, aqui nós temos lebres, ó. As lebres proliferaram e começaram a comer tudo que sobrava, né? Tinha descarga estática de eletricidade e muitas doenças, né? Então, tudo isso tornou, assim, uma situação extremamente difícil. Você vê esse agricultor aqui tentando, de novo, restabelecer a cerca para que os seus animais não fugissem, né? Nós tivemos uma grande quantidade de animais morrendo no campo, de sede, de fome. A sustentação dos agricultores era tirada de pequenas plantações e hortas, e não tendo o que comer, muitos agricultores acabaram comendo até mesmo feno. Então, foi uma situação extremamente, né? Os fazendeiros perderam suas terras. Em 1933, os bancos tomam 200 mil fazendas endividadas. Os estados do Dust Bowl não tiveram a ajuda do governo. E quando assume, então, o presidente Roosevelt e implementa o New Deal, e aqui começa o financiamento agrícola, o subsídio agrícola. E o presidente Roosevelt, ele está marcado na história da conservação do solo, como vocês vão ver. Entre as frases que o presidente Roosevelt deixou para nós, ele disse que uma nação que destrói o seu solo destrói a si mesma. E várias outras frases famosas do presidente Roosevelt. 9 de maio de 1934, 3 quilômetros de altura de solo sendo transportado, 350 milhões de toneladas de poeira, 5 mil toneladas chegam a Chicago, que daria 1,8 quilos de solo para cada cidadão. Em 11 de maio chega a Nova York e depois Boston. Calcula-se que em uma década foram perdidas 30 bilhões de toneladas de camada de solo arável. Em 1934 foi registrado uma precipitação de 250 milímetros, quando era para chover 700. Aqui está, então, o epicentro, né, do Dust Bowl. Toda essa área aqui foi alcançada, e o solo foi transportado por 2.400 quilômetros até chegar a Nova York e Boston. E também chegou em Washington e chegou na Califórnia. No Domingo Negro, né, nós tivemos 6 quilômetros de altura, 14 de abril, 300 milhões de toneladas de solo sendo transportadas, e aqui ficou, né, 3 horas da tarde, como é que era a situação, e as fazendas, como é que ficaram, né, completamente destruídas. 1935, a Cruz Vermelha abriu 6 hospitais de emergência no Kansas, Texas e Colorado. Ginásios escolares viraram enfermarias temporárias. Muitas pessoas perderam capacidade pulmonar, e as crianças e os idosos possuem maior risco, né, por terem pulmões mais sensíveis. Depois, aqui nós estamos, né? Depois houve uma recuperação muito grande, né? E aí
começa a história, né, do Hugh Bennett. E Hugh Bennett é um ex-topógrafo que possuía conhecimento de ciência do solo, e ele ensinou as técnicas de conservação do solo, e ele é considerado o pai da conservação do solo, Hugh Bennett. Então, ele propunha cultivar pastagens no Kansas, plantio de árvores, ele, né, liderou projetos de 220 milhões de árvores. Ele também era um pastor, sabe? E ele começou nos cultos dele religioso, ele falava de conservação do solo, ele era um orador muito reconhecido, e ele chegou até o presidente da República, né? E ele, então, motivou uma nação inteira a se interessar pela conservação do solo. Em 1936, a temperatura no Kansas atinge 50 graus centígrados, há uma disseminação de pragas de gafanhotos e lebres, e 10 mil pessoas foram para uma caçada de lebre, e numa tarde mataram 35 mil lebres. Haja arroz para cozinhar essas lebres, tudo aí, né? Hoje em dia isso seria absurdo. As técnicas recomendadas por Bennett reduziram as perdas de solo em 65%, as chuvas voltaram em 39%, e aqui está um livro, né, que é Black Sunday, que conta, então, a história desse domingo negro aí, né, e as áreas sujeitas à erosão eólica. Ah, e aí sempre eles perguntam, né, acontecerá um novo Dust Bowl, né? Essa é a grande preocupação dos americanos. E aí, de certa forma, isso ocorreu na China, ocorreu na África subsaariana, né? E, e existe um documentário do History Channel, que é sobre a tempestade negra Black Blizzard, né? Que conta essa história. Bom, então, a aula de hoje era para sensibilizá-los aí sobre fatos históricos, de que assim o homem sempre que ele exagera, né, na sua ânsia de progredir, ele expõe a natureza, e a natureza pode ser severa, né? Nós estamos vivendo um momento como esse, né, muito delicado. E toda a crise, toda a catástrofe, ela tem que gerar lições. No caso dos Estados Unidos, se criou o Dia da Conservação do Solo, se criou todo um investimento em conservação do solo. Muitas pessoas não entendem por que a agricultura americana é subsidiada. Nesta época, ela era muito subsidiada, tanto é que você tinha subsídio para adotar plantio direto, subsídio para manter a qualidade da água, subsídio para sequestro de carbono, subsídio para plantar pastagens, que é o Conservation Reserve Program. Então, se tinha assim sete tipos de programas que o agricultor poderia aderir, visando conservar o seu solo. E os Estados Unidos, então, passou da situação de país que sofreu provavelmente a maior catástrofe de erosão para o país que mais investe em conservação do solo. Então, são assim, relatos históricos que eu queria mostrar para vocês. É claro que vocês podem aprofundar o tema, né? Tem muita. Se vocês colocarem na internet Dust Bowl, vocês vão ver muito material sobre isso, né? E eu acho que todo agrônomo, toda pessoa que
que estuda recursos naturais, conservação do solo, conservação da água, etc., deveria ter um conhecimento sobre esses eventos, né? Evidentemente que no Brasil as coisas não são tão documentadas, né? Nos Estados Unidos, a registro histórico, museu, tudo isso é muito mais intenso. Bom, espero que todos se mantenham aí protegidos, né? Semana que vem, a princípio, então, nós não teremos aula, e eu gostaria que vocês utilizassem esse tempo para prepararem seus seminários, né? Sobre assuntos que sejam do interesse de vocês, mas que seja ligado ao tema de manejo de solo, de insumos biológicos, conservação do solo, conservação da água, mesmo esses grandes eventos extremos, né? E, então, aproveitem o tempo também para atualizarem as leituras. Fiquei sabendo que o Moodle também não está funcionando, né? Então, uma situação bem difícil para a universidade, né? Temos várias salas também que foram afetadas e a gente espera que muito em breve as coisas voltem ao seu normal aí. Eu vou parar aqui a gravação.